Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre a indulgência. O que especificamente é indulgência e o quanto é importante a gente ser indulgente. O conteúdo de hoje está no Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec. A indulgência, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E é dito pelo Joseph, um espírito protetor, em Bordeaux, 1863. E diz o seguinte, no item 16. Gostaríamos de falar hoje sobre a indulgência, ou melhor, sobre o perdão, a misericórdia, a tolerância, sentimentos tão doces, tão fraternais, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, e se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Ao contrário, ela os esconde, a indulgência esconde esses defeitos, a fim de que não sejam conhecidos. Se a maledicência os descobre, a indulgência sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, mas sempre uma desculpa razoável, séria, e não daqueles que, em vez de atenuar a falta, ressaltam-na de um modo maldoso. A indulgência jamais se ocupa com os erros alheios, a menos que eles possam ser usados para servir de exemplo à sociedade, e ainda assim os utiliza tomando cuidado para atenuá-los tanto quanto possível. A indulgência não faz observações ofensivas, nem censuras verbais, mas apenas limita-se a dar conselhos, quase sempre de maneira despercebida. Quando criticam, que conclusão devem tirar de suas palavras? É de que vocês que criticam jamais irão fazer o que reprovam e também de que são melhores do que o culpado. Quando será que irão julgar os seus próprios corações e os seus próprios pensamentos, os seus atos, sem se ocuparem com o que fazem os seus irmãos? Quando irão olhar com severidade somente para vocês mesmos? Sejam severos para consigo mesmos e indulgentes para com os outros. Lembre-se, daquele que julga em última instância, e o daquele é Deus, e que vê os pensamentos secretos de cada coração. Qual o seu pensamento secreto nesse momento agora? O que está aí no seu coração? Por isso, muitas vezes, Deus perdoa as faltas que vocês censuram em seus irmãos e condena as que vocês desculpam. Porque Ele, Deus, conhece bem a causa de todos os atos. Muitas vezes, aqueles que pedem para que o próximo seja castigado talvez tenham cometido faltas ainda mais graves. Sejam indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma e reergue, ao passo que o rigor demasiado desanima, afasta e irrita. A indulgência nada mais é do que a gente olhar o outro sem julgar o outro. Olhar os atos sem julgar os atos. Porque, em primeiro lugar, precisamos olhar para nós e vermos o que tem no nosso coração. Resumidamente falando isso. E eu volto a perguntar, o que tem no seu coração hoje? O que tem no meu coração hoje que, por vezes, ele tem irritabilidade? O que tem no meu coração hoje que, por vezes, tem ansiedade, raiva? Emoções que são aquelas emoções
quando são limitantes que não vão nos levar para onde a gente quer. Então, sejamos indulgentes para com o nosso próximo, porque aí sim a gente tem a elevação, aquilo que a gente busca, o progresso, a nossa iluminação. E ao passo de que você se encontra na sua consciência, então você toma consciência desses atos, você toma consciência da sua forma de agir, a probabilidade se torna tão alta de você ir para um próximo nível, porque você já não se importa mais com os atos da outra pessoa, você não julga mais os atos da outra pessoa, porque você a ama. E quando você a ama, e quando você compreende que todos somos filhos de Deus, e que todos somos irmãos nessa caminhada, nessa jornada, você já não mais efetiva julgamentos para com o outro. E sim você tem indulgência. Benevolência, que é outra coisa também fantástica da gente praticar. E lembrando mais uma partezinha do trecho, a indulgência pode servir sim daqueles exemplos limitantes, como aquelas situações limitantes, melhor dizendo, como exemplos para os outros, mas não como uma reprimenda, não como algo que vai rechaçar a pessoa, que vai diminuir. E sim, com aquele exemplo, mostrar para que outras pessoas não façam aquilo. E aí sim elas se elevam. E você, assim como eu, sendo indulgentes, progredimos, a gente cresce e tem uma vida melhor. Uma vida com mais fluxo contínuo de coisas boas que acontecem à nossa volta. A cura é inevitável. O autoconhecimento é necessário. A dor do autoconhecimento, ela só acontece quando a gente resiste. Um grande beijo para você, fica com Deus e até o próximo vídeo.